Eu quero falar para vocês acerca das tempestades que sobrevêm o homem. As tempestades são oposições, tanto do mal como da vida, da existência, àquilo que pretendemos fazer, né? A primeira tempestade que nós encontramos que pode vir sobre a vida da gente é a tempestade por causa da desobediência. Encontramos o exemplo na Bíblia quando Jonas foi solicitado por Deus para pregar na cidade de Nínive, arqui-inimigo de Israel. Jonas era nacionalista e não queria que o inimigo de Israel se convertesse. Então ele fugiu para Tarsis. E no meio do caminho veio a grande tempestade, né? A terrível tempestade. Então, muitas vezes, as tempestades vêm na nossa vida porque estamos desobedientes. Quando a gente fala desobediente, a gente só pensa em mandamentos, né? Não pecar, não é isso, não é aquilo. Não, mas a desobediência, às vezes até a própria natureza, nós desobedecemos. A Bíblia não fala que existe pecado contra Deus, contra o corpo, né? Então muitas vezes nós desobedecemos e por isso vem uma tempestade. Até na questão da alimentação, às vezes não nos alimentamos direito, às vezes nos alimentamos de fora de hora, e aí vem uma tempestade, uma doença, né? E a gente fica, meu Deus do céu, né? E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor e veio essa grande tempestade sobre nós. Temos que saber que a vida nos oferece limites, e esses limites, quando eles são quebrados, logo vem um problema, né? Uma dificuldade, como resultado da quebra desses limites. Encontramos também a segunda tempestade na Bíblia, que é a tempestade que vem para provocar desobediência. A pessoa está certa, né? Mas vem a tempestade geralmente do inimigo, dos demônios, né? Que tentam fazer você fugir daquilo que Deus projetou para a sua vida. Nós encontramos um exemplo quando Jesus mandou os discípulos passar para outra banda, em Marcos capítulo 4, versículo 35. E Jesus estava dormindo dentro do barco, né? E se levantou uma grande tempestade. Por quê? Jesus mandou, passe o barco para outra banda, porque lá Jesus ia curar, Jesus ia expulsar os demônios do endemoniado gadareno. Ou seja, ia acontecer uma grande obra naquele lugar. E às vezes quando vai acontecer uma grande obra na nossa vida, estamos certos, estamos corretos, então se levantam tempestades para nos tirar do tino, nos impedir de recebermos a bênção de Deus. Existe isso, viu? É as tempestades que vêm para provocar desobediência. A primeira tempestade na desobediência, a segunda tempestade para provocar desobediência. Às vezes você está tão feliz com seu esposo, né, com alguém que ama, aí vem aquela tempestade para tentar acabar com tudo, para tentar tirar você do sério. E essa tempestade vem uma briga, tira uma felicidade grande que você podia ter com essa pessoa. Mas Jesus se levanta e critica os discípulos, diz: homens de pequena fé, né? E repreende o vento e o mar obedecem a Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus a tempestade na tua vida, o vento e o mar que está tentando te impedir de conseguir a bênção de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. A terceira tempestade é a tempestade na obediência, ou seja, a primeira é na desobediência, a segunda é para provocar desobediência e a terceira tempestade é a tempestade na obediência. Nós podemos tirar o exemplo na viagem de Paulo à Itália. Paulo estava obedecendo a Deus, como diz em Atos capítulo 27, versículo 4. Ele estava obedecendo ao Senhor, mas o barco que ele estava sofreu uma grande tempestade. Às vezes estamos certos, corretos, mas o barco que nós estamos sofre uma grande tempestade. Mas não se preocupe, você não está certo, você não está correto, Deus há de livrar você, como livrou a Paulo. Paulo disse: não vos preocupeis, porque não haverá perca, nenhum de vós se perderá nessa tempestade. Porque a tempestade no mar é coisa horrível, né? Então é a tempestade na obediência. Você está correto, está certo, mas vem aquela luta, aquela tribulação para tirar você do sério, né? Mas você permaneça firme, porque Deus há de agir com você. Às vezes no trabalho você está correto, né? Mas
se levanta aquela tempestade. Tempestade não pode assustar você. Deus, o Deus que você serve é o Deus que acalma a tempestade. E Ele vai acalmar essa tempestade também, né? E a quarta tempestade que nós podemos encontrar na Bíblia é aquela tempestade da própria natureza, né? Que a Bíblia fala sobre a casa que está na rocha. A casa, você tem que fazer as coisas bem feitas, porque a própria natureza, a própria vida nos oferece tribulação. Não há ninguém nessa terra que não passe por situações adversas. Não há ninguém nessa terra que não passe por situações difíceis. Deus te dará vitória em nome de Jesus Cristo. Agora você tem que fazer a sua casa na rocha, porque a Bíblia diz que o homem colocou a sua casa sobre a rocha, e veio o vento e soprou, e veio a chuva e não derrubou aquela casa. Mas teve o outro que fez a sua casa sobre a areia, e veio a chuva e o vento e derrubou. Veja o que você está fazendo, porque existem coisas que são da própria natureza, né? São tempestades que vêm da própria natureza, como uma gripe. Você pegou uma gripe, não foi o diabo que botou. Ah, Satanás botou a gripe, não. Quem é que está nessa terra que nunca pegou a gripe, né? Ou você está buchudo e sente náusea, sente enjoo, né? Vai sentir dores de parto. Isso é coisa comum a quem quis engravidar. Aí você está trabalhando, aí uma pessoa não pagou a você, outra atrasou. Eu, Satanás, é o demônio, não. São coisas da própria vida, rapaz. Durante muitos anos, as pessoas fantasiaram o cristianismo, disseram que para ser crente, para ser cristão, para ser protestante, tinha que ser assim, como se fosse um Deus. Nós somos apenas humanos, nós não somos divinos. E acontece coisas na vida do crente, acontece coisas na vida de qualquer um, porque a Bíblia diz, o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. O que acontece ao que sacrifica, acontece também àquele que não sacrifica. Veja só. Então há tempestades normais, né? Há tempestades normais que a própria natureza oferece. Você tem um carro, aí fura o pneu. Ah, foi o cão que furou o pneu, foi o Satanás. Não, não foi não. Quem tem um carro, o pneu fura. É ou não é? Aí você vai se zangar, vai quebrar o carro todo? Não. É coisas da própria natureza. É as tempestades naturais, né? Os problemas que são do ofício. Se você trabalha num escritório e fica sentado 8, 9 horas por dia, é porque você escolheu trabalhar em escritório. Se você escolhesse trabalhar em outra área da vida, você não ia ficar 8 ou 9 horas sentados, né? Os problemas do ofício, a tempestade são frutos do cotidiano. Você tem que preparar seu espírito para enfrentar a adversidade, porque nesta vida não há ninguém que não enfrente problemas. Todos têm problemas, e aqueles que não querem ter problemas, às vezes tem mais do que os outros. Agora existe uma maneira de se evitar problemas, né? E Deus nos mostra na sua palavra, né? A autonomia das coisas é muito grande, e nós encontramos situações onde as pessoas sofrem por problemas autônomos, né? Problemas autônomos. Quem nunca sofreu com uma goteira em sua casa, quem nunca se confundiu, quem nunca errou, quem nunca teve problema. Então você tem que preparar seu espírito mais para os problemas do que para as vitórias. Porque na vitória não precisa preparar, não. Você já venceu? Oh glória, que coisa boa. Mas você tem que enfrentar os problemas, né, que vêm do cotidiano, coisas comuns e corriqueira. Então são os 4 problemas que você pode enfrentar. 4 tempestades, né? A tempestade que vem por causa da desobediência, a segunda para provocar desobediência, a terceira na obediência, a tempestade na obediência, a quarta são as tempestades comuns à natureza e ao ofício que você exerce. Que Deus te abençoe. Qualquer tempestade que tiver na sua vida, você tem que dar uma olhada. Que tempestade é essa que eu estou enfrentando? Em qual dessas 4 áreas essa tempestade se encaixa? E como eu vou enfrentar isso? Você tem que se preparar na vida. Você não está aqui a passeio. Você está num combate. Então você é um guerreiro. E guerreiro se prepara. Deus te abençoe e desfaça toda a tempestade. Amém.